Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 17 de junho, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, sempre procurando trazer assuntos que sejam do interesse e, claro, agradecendo a generosa audiência de todos vocês, tá bom? E quem assistiu às últimas 4 edições do Pensando sabe que estou conversando com os chamados pré-candidatos da Terra, que irão buscar uma vaga para concorrer nas próximas eleições, seja deputado estadual e federal. Já passaram pelo programa o Edson Frávio, que é pré-candidato a deputado federal, Maria Osana Rádio, que é pré-candidata a deputado estadual, Coronel Robadei, pré-candidato a deputado federal, e Zezinho do Caminhão, pré-candidato a deputado estadual. Esta noite receberam um nome que postulará junto à convenção do seu partido uma vaga a deputado estadual. Enfim, este é o tema do programa desta noite. E as entrevistas com os pré-candidatos da Terra a deputado continuam no Pensando Nova Friburgo. No entanto, como eu tenho falado antes dos outros programas, antes de apresentar o candidato, cabe informar uma exigência da legislação eleitoral. O pré-candidato, em hipótese alguma, poderá pedir votos neste programa, sob pena de eu ter que encerrar a entrevista. Sei que ele não fará isso, porque ele é bem experiente, ele sabe, ele é cumpridor das normas legais, mas eu sou obrigado a fazer esse registro, né? É uma questão legal. Exposto, vamos ao pré-candidato da noite. Estou falando com o Conde Bittencourt, a quem dou meu cordial boa noite e agradeço pela presença, Conde. Modesto, boa noite. É uma satisfação muito grande voltar ao seu programa, poder conversar com você, conversar um pouco sobre a nossa Friburgo, presente, futuro, passado. É muito bom estar com você aqui. Para mim, sempre honroso esse convite. Eu agradeço sempre. Toda vez que eu ligo para você, você está sempre atento e já está entre aqueles que já passou da dezena de participação no Pensando. Conte, apesar de você ser uma pessoa muito conhecida, até mesmo a nível estadual, eu peço que você faça uma retrospectiva sobre quem é Conde Bittencourt em relação às suas origens, até a sua ligação, forte ligação com Nova Friburgo. Por que eu considero importante, até você já ter falado isso várias vezes no Pensando? É porque nós estamos falando, talvez por alguns eleitores, né, a quem interessa esse tipo de programa, e talvez, principalmente os mais novos, não conheçam, que talvez todos eles passem todos os dias numa avenida que tem o seu nome, que era do seu avô. Fale um pouquinho, então, sobre o Conde Bittencourt, suas origens e sua ligação com Nova Friburgo. Modesto, a minha relação com Friburgo é familiar. O meu pai era friburguense, meu avô para cá veio, né, e aqui faleceu. Ele foi um dos grandes responsáveis em organizar o primeiro movimento dos trabalhadores das indústrias têxteis de Nova Friburgo. Depois teve função pública aqui na cidade e nós temos aí a honra de ter o nome do meu avô paterno numa das principais avenidas da cidade, apesar de ter falecido muito cedo. Faleceu com 33 anos de idade. Meu pai, que produziu muito, né? Meu pai tinha 7 anos de idade quando meu avô faleceu. Meu pai tinha um sonho, né? Meu pai era dentista, e tinha um sonho que era constituir uma faculdade de odontologia aqui em Nova Friburgo. E junto com o Dr. Macaé, seu amigo, Macaé, né, do governo Amâncio Azevedo, constituíram aí a FONF, né, e abriram o curso de odontologia, primeira faculdade municipal de odontologia do país. Foi muita coragem na época. Do país. Ele foi o seu primeiro diretor, tem lá até hoje a homenagem do diretório acadêmico, lá que chama Diretório Acadêmico Miguel Bittencourt. Minha mãe é petropolitana, meus 2 pés estão na Serra, um em Friburgo, um em Petrópolis. A minha infância e adolescência toda passei entre as 2 cidades. Sou carioca de nascimento, mas niteroense a vida toda. E acabei escolhendo Friburgo, apesar de ter frequentado muito Petrópolis na minha infância e juventude. O meu avô Plínio Leite, avô materno, teve o seu primeiro colégio em Petrópolis, que depois se transformou no Colégio Werneck. Mas eu fiz opção essa relação de Friburgo com Niterói. Friburgo, para mim, tem uma energia
energia positiva, gosto do povo de Friburgo e tenho casa aqui em Friburgo há quase 30 anos, e sorte. A minha companheira, a minha esposa Magda, mineira de São João del Rei, estou casado com a Magda há 41 anos, também apaixonada por Friburgo. Então, aqui, sempre que posso, estou presente aqui em Friburgo. É o meu destino preferido, né, vir para Friburgo. E não é difícil encontrá-lo por aqui nos finais de semana, não? Não, final de semana... Eu já te encontrei muitas vezes por aí. E sem falar no seu envolvimento com a cidade, nos aspectos, né, políticos, né? Você já falou das suas origens. Agora, eu considero importante que você fale um pouco da sua carreira política, né? Você falou em Plínio Leite, eu não sei se existe o colégio ainda, mas foi um grande colégio no Niterói, né? Existe o colégio ainda, o colégio vai completar aí em 2029 100 anos de existência, foi fundado em 29, não tem mais o ensino superior, centro universitário, né, foi transferido para Anhanguera, mas o colégio Plínio Leite ainda existe, o colégio da minha família por parte de mãe. Eu sou professor de formação, né, continuo militando em educação, fui vereador em Niterói, 3 mandatos, fui secretário de Educação, fui presidente da Câmara, fui vice-prefeito de Niterói 2 vezes, fui deputado estadual 4 vezes, representando também a nossa nova Friburgo, e na última eleição fui candidato a vice-governador, compondo a chapa do Eduardo Paes. Nós ganhamos a eleição, Modesto, em 3 cidades. Na minha Niterói, no Rio, que é a cidade do Eduardo, e em Rio das Flores. No restante do estado, perdemos a eleição para o juiz que se sagrou vencedor naquela eleição e deu no que deu, né? O juiz que sentou aí onde você está sentado. Deu no que deu. Mas é isso aí. Mas, Conte, é uma pergunta simples e direta. Você já foi deputado estadual 4 vezes. Por que é candidato a deputado estadual novamente? Modesto, o meu tema central de mandatos é contribuir com um debate sobre a educação pública brasileira. E a pauta da educação básica, né, o que é educação básica? A infantil até o ensino médio, elas compõem os sistemas municipal e estadual de educação. Então, o legislador estadual ele tem muito mais presença na efetividade de dar contribuições ao pensamento legislativo, de organização do sistema de educação pública, do que uma outra instância de representação parlamentar. Muita gente me pergunta, Conte, por que você não vai ser candidato a deputado federal? Já escutei várias vezes. Minha pauta é no estado do Rio de Janeiro. Eu sou daqueles que sonha, né, um sonho possível de ser sonhado, não é uma utopia, que é um dia a escola pública brasileira ser a escola de todos. Você ter na mesma escola o filho do porteiro e o filho do dono do apartamento. Você ter na mesma escola o filho do gari e o filho do prefeito da cidade, como em qualquer país desenvolvido do mundo, Modesto. Qualquer país desenvolvido do mundo, né, a escola de base é a escola de todos. No Brasil, infelizmente, nós temos a boa escola para alguns e temos uma escola que não oferece as ferramentas necessárias para a maioria da população brasileira. Só você vê o dado da alfabetização. Não estou nem, Modesto, me reportando aqui a dados do histórico dramático da educação no Brasil. Nós temos 11 milhões de analfabetos, adultos. Nós temos 70 milhões de brasileiros adultos, ô Modesto, que não terminaram o ciclo básico de educação. 70 milhões de brasileiros adultos é a metade da população adulta brasileira. E estamos discutindo aí hoje a sociedade do conhecimento, as novas linguagens, as novas tecnologias, ou seja, a 4ª revolução da humanidade. Novas linguagens, ingresso na tecnologia, inovação, empreendedorismo, ciência, tecnologia. E tudo isso se faz aonde? Se inicia aonde? Na educação básica. Então, não satisfeitos, as políticas públicas brasileiras, com o histórico dramático da nossa educação, que é um passivo grande, a gente continua produzindo uma desigualdade. Ô Modesto, antes da pandemia, da quarentena escolar, 60% das crianças brasileiras
que frequentava uma escola de 6 a 8 anos de idade, frequentava a escola todo dia, Modesto. Todo dia indo à aula, botando a sua mochilazinha nas costas, pegando o transporte, merendando e frequentando a aula. 3 anos consecutivos frequentando uma escola e 60% dessas crianças não conseguiam e continuam não conseguindo aprender as competências mínimas para escrita e para leitura. Por que que o filho de quem mais tem se alfabetiza na idade certa e o filho da maioria da população brasileira frequenta uma escola há 3 anos e não consegue dominar o que se espera para a escrita e para a leitura? Modesto, 1/3 dos alunos que terminam o ensino fundamental brasileiro, 9 anos de escola, frequentam a escola há 9 anos. 1/3 deles não dominam as competências esperadas para a escrita e para a leitura naquele ano de escolarização. O que nós estamos apontando para o futuro desse país? Se a sociedade que estamos discutindo hoje é a sociedade do conhecimento, é dominar a inteligência, é fazer desse país um país menos dependente de commodities e um país mais capaz de inovar, de transformar, né? Mas tudo isso começa com educação. Por isso a minha pauta é educação. Prioritariamente educação, né? Educação move o meu desejo de dar a minha contribuição pública, o meu desejo de deixar família, deixar amigos, deixar momentos sociais e poder, com o espírito público, levar a minha contribuição a esse debate que eu entendo ser a porta de saída para o país. Um dia que toda garotada possa ter uma formação e todos recebam as mesmas ferramentas. A escola, Modesto, ela não transforma o indivíduo, a escola dá as ferramentas. Quem vai transformar o indivíduo, a sociedade, é o próprio cidadão. Mas as ferramentas têm que ser iguais. Você está certo. Isso aí a gente sabe que é um discurso verdadeiro e nem sempre aplicado. E você, na Assembleia, você teve destaque lá porque você participava das comissões de educação, sempre foi envolvido com educação, né? Sim, eu presidi durante 16 anos a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Todos os meus mandatos eu presidi essa comissão e tratei desses temas com toda a responsabilidade do mundo. Tá dando aqui a minha contribuição. Educação é uma política pública estruturante, de longo curso. Nós temos no país a ausência de um projeto de nação para a educação, Modesto. Então, não é uma política de entrega fácil, como é trocar uma lâmpada, como é tapar o buraco de uma rua, recalçar uma estrada. Essas são políticas de entregas imediatas. Quem se dedica a temas como eu me dedico, essas entregas não são imediatas. Mas quando elas chegam para valer. Elas chegam, e como diz, até usando um termo aí muito afeito aos contabilistas, né? É um bem intangível. É isso aí, é um bem intangível, mas ele chega e fica. Só a morte que tira, né, da pessoa. É o verdade. Resto não tem herança, não tem nada, né? O conhecimento, nada, você pode roubar tudo, né? Mas ainda até hoje não inventaram um jeito de roubar o nosso pensamento e o conhecimento está lá dentro, né? Muito bem colocado, Modesto. Agora você, a qual partido você está afiliado, Conde? Eu continuo no PPS Cidadania hoje, Cidadania 23, né? Meu partido de exercer no Cidadania, PPS hoje Cidadania, dos 9 mandatos públicos que eu exerci, 6 deles foram no Cidadania. Tem uma razão assim particular por essa preferência, porque você há quantos anos está no Cidadania? Quer dizer, agora os partidos todos tiraram aquele negócio de partido isso, partido agora. Todos os partidos agora seguiram um pouco o movimento europeu, né? É o Novo, é o Cidadania, é Agir. Você está há quantos anos? Eu estou no Cidadania há 22 anos. 22 anos. 22 anos. Por que essa preferência? O que esse partido fez que te mantém fiel a ele? Que isso não é fácil. Você procurar no meio político alguém que se elegeu tantas vezes pelo mesmo partido, isso é incomum, né? Modesto, primeiro é um partido que atende às minhas bandeiras de pensamento político. Eu sou um social-democrata. O Cidadania é um partido social-democrata. É um partido que consegue entender
as mudanças necessárias, apesar de toda a crise da representação, da política representativa no mundo. Você acabou de falar dos novos partidos que surgem, porque há uma crise instituída na representação partidária no mundo. No Brasil é que mais acentuado ainda. Então, Cidadania é um partido social-democrata, é um partido que consegue compreender as reformas que o Estado precisa. O partido ele se atualiza permanentemente. É um partido democrático, de decisões democráticas, colegiadas. Não é um partido que tem uma verticalização de decisões. Tipo, não tem um dono, né? É isso aí, não tem um dono, não tem um dono. É um partido que preza muito a força da sua base, o respeito à municipalidade, o respeito aos seus colegiados, às suas representações. Partido que eu tenho construído aí a minha trajetória de militância partidária e que atende muito às minhas expectativas. Aqui em Friburgo, quem é o atual presidente do Cidadania? É o Alexandre Cruz. Alexandre Cruz. Alexandre Cruz, presidente do partido. A vice-presidente é a vereadora Priscila Pita. Ah, sim. E tem o Jorge Carvalho, que entrou no partido, tem o Zé Mota, tem um grupo bom aqui, o Roosevelt. O Roosevelt entrou no Cidadania. Nós temos aí o Renato Satiro, o professor Raul, vieram do PSDB para o Cidadania. Renato Satiro é uma pessoa especial, Renato. Meu amigo, todos aí companheiros aí de luta. A passagem dele na prefeitura foi muito boa. É uma pessoa muito respeitável, Renato Satiro. Renato? Mária Aguilera, nós temos um grande grupo aí no Cidadania aqui em Friburgo. Mária Aguilera também já fez história na nossa Câmara Municipal. É verdade, verdade. São nomes importantes na cidade, né? Agora, você tem essa fidelidade grande com o partido, 22 anos não são 22 dias, não são 22 semanas, né? Mas você vai passar por uma convenção. E a convenção cabe ou não conceder-lhe a vaga, né? Para você concorrer a deputado estadual, né? Você tem que ter o escrutínio da convenção. Você... É uma pergunta que eu faço... Tem muita gente que acha que ela não tem sentido, mas eu já vi aqui em Friburgo acontecendo, não só para deputado, mas também para vereador, pessoas que, na eleição mesmo de 2018, eu tive aqui pessoas que sentaram no sextar, que eram pré-candidatos a deputado estadual, não foram porque a convenção entendeu que não devia conceder a vaga a ele. Outra coisa também já aconteceu. Pessoas que se lançam pré-candidato, mas no meio do caminho entende que acabam não... Chega na hora H, não se lançam não vão buscar na convenção a sua vaga. Isso pode acontecer com você? Você acredita que a sua vaga, o partido vai mais uma vez referendar e você tem algum risco de falar assim, quer saber de uma coisa? Estou querendo mais não? Eu acredito que não, né? Acredito que não. Eu desejo... Eu sei exatamente o que eu quero para esse próximo mandato, eu sei o que tenho que acabar na Assembleia Legislativa com relação aos temas que lá sempre defendi. Tem um tema para mim que é muito caro, que é a política de adoção. É uma área que talvez eu seja um dos parlamentares no Estado que mais defendeu e defende, né, a política de adoção, né, o acolhimento de crianças que passam, às vezes, uma infância e uma adolescência toda e chegam à vida adulta sem nenhuma experiência de acolhimento de lar afetivo, que não precisa ser o lar biológico. Né? São milhares de crianças que vivem aí institucionalizadas, né? E nós temos que ajudar nas políticas do processo de adoção. Quando chegam à idade adulta de 18 anos, né, a chamada maioridade, são expulsas do abrigo, porque o Estado não paga mais aquela institucionalização e não tem uma profissionalização, não tem uma garantia de primeiro emprego de jovem aprendiz, não tem um apoio de moradia do Estado, não tem uma poupança constituída. Família que tem criança matriculada numa escola recebe o Bolsa Família, não é verdade? Por que uma criança que está institucionalizada não recebe algo como um Bolsa Família ou uma poupança futuro para que quando saia do abrigo tenha acesso a uma renda mínima e aquela renda possa fazer a sua transição da vida que foi institucionalizada para a sua vida nova, fora de um abrigo. Então, é uma política que eu me dedico muito, há muito tempo na Assembleia,
tenho ainda que terminar alguns desses debates e formular efetivamente no Rio de Janeiro alguma dessas iniciativas para proteger especialmente a infância e a adolescência. Você tocou num ponto importante. A gente às vezes não parava para pensar, né? Mas uma criança institucionalizada, faz 18 anos, tá bom, estudou, né? Normalmente eles estudam, mas qual é a... solta no mundo, né? Sem amparo familiar, sem nada. Se vira, meu amigo. A região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, isso aí, sem apoio, muitos vão acabar caindo no mundo do crime, né? Então, realmente é um tema que eu acredito que, de certa forma, nós, como sociedade, a gente não dá o devido atenção, não. Não há dúvida, essas crianças são as chamadas crianças invisíveis. Isso, é melhor não saber. São milhares de crianças. Acaba debatendo só esse tema as pessoas que se movimentam para adotar ou pessoas que participam de grupos de preparo para adoção. E temos aí boas experiências no Estado, mas a sociedade discute pouco. Discute pouco, eu acho até um pouco assim, tipo o seguinte, é melhor não botar a mão, senão eu vou ter que me comprometer, né? Aí são milhares de crianças, Modesto, então, não são poucas crianças, não, são milhares de crianças. Marcolinho, está na hora do primeiro intervalo? Vamos então para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos voltamos conversando hoje com o Conte Bittencourt, que é pré-candidato a deputado estadual. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando nessa conversa com o Conte Bittencourt. Conte, você já deixou clara a sua opção para a Assembleia Legislativa, razões. Mas você não foi... Você é uma pessoa que, todas as suas eleições, você teve uma votação razoável, né? Você não entrou lá pela tabela, como diz o outro, na Bacia das Almas, né? O partido, ninguém tentou te demover a ser federal. Como é que foi isso? Essa decisão, você falou, não, quero ser isso e acabou... Modesto, foi o que eu falei, você tem que ter o motivo que justifique buscar o mandato. Mas ninguém te perturbou para ser concorrer a Câmara? Volta e meia tem essa questão, por que não federal? Né? Eu falei há pouco, é porque a minha pauta, educação básica, eu entendo que eu posso contribuir mais legislativamente estando no Parlamento Estadual aqui do Rio de Janeiro, entendeu? Existe aquela questão do federal, o federal consegue emenda isso, emenda aquilo, né? Isso nunca te atraiu, não? Nunca me atraiu. Me atrai o debate, a formulação de ideias, a contribuição
né, o aperfeiçoamento das políticas públicas, isso que é o que me atrai. Eu nunca fui um parlamentar desse de intermediar obra, né? Eu sempre fui um parlamentar que buscou cumprir aquilo que se espera do Poder Legislativo, né? Ou seja, quem quer fazer obra tem que poder executivo. Quem executa e quem faz obra é o Poder Executivo. Nós temos que formular políticas, formular ideias para melhorar a vida das pessoas, melhorar a relação, melhorar a questão da produção no país. Então, eu sempre fui uma pessoa que buscou, no mandato, né, saber exatamente o que eu tinha que fazer e a contribuição que eu tinha que dar para que a gente possa melhorar um pouco esse país tão desigual que a gente vive, né? E a política está presente em todas as decisões, né, Modesto? É claro, claro. Quem acha o contrário, nós vamos chegar até lá um pouquinho e falar sobre isso. Você já passou várias vezes pela Assembleia Legislativa, conhece muito bem aquela Casa de Leis. Agora, você também já passou pelo escrutínio do voto várias vezes, né? E você acabou de dizer algo aí que a gente entende que é importante, né? Aqui mesmo na Câmara Municipal nós temos vereadores que têm um perfil mais de ideias como você e tem aqueles vereadores que têm um perfil mais de execução, né? Que ficam correndo atrás do prefeito para fazer isso, fazer aquilo, né? Mas você, o que você acredita que... Tem muita gente que fica falando, não, esse caminho é melhor, esse caminho é pior. O que você acredita que motivou, por exemplo, você ser reeleito por 4 vezes e te estimula o que você fez de diferente que você acredita que fidelizou esse eleitor a você e você acredita que o eleitor realmente, afinal, espera de você? Não o que você já fez, mas se coloca no outro lado. O que você acha que motivou essas suas eleições e você acredita que possa motivá-los mais uma vez a votar em você? Modesto, primeiro, eu acho que é manter a coerência, né, com as ideias e propostas que eu sempre apresentei nos meus debates. Eu busco, ao longo desses meus 30 anos de mandatos públicos, construir a minha coerência com as minhas bandeiras de luta, coerência com o meu comportamento, coerência com as minhas ideias, para que eu possa justamente, 4 anos depois, voltar às pessoas, né, e reafirmar tudo aquilo que eu disse há 4 anos atrás. Essa questão é muito importante, né? O fidelizar aqueles que acompanham o teu mandato, né, e percebem que tem a coerência naquilo que foi dito, acho que é a grande ferramenta para você ter uma continuidade na sua vida de mandatos. É o que eu busquei fazer ao longo desse tempo todo. Não abandonei as minhas bandeiras, não mudei o meu comportamento, continuo sendo a mesma pessoa, independente dos cargos que exerci. Sempre olhei por onde passei, primeiro ponto, a minha responsabilidade pública, com o que é público, zelando com aquela coisa que é coletiva, que é uma representação, entendendo bem qual é o papel dessa representação. Então, foi o que eu busquei construir ao longo da minha trajetória e, né, o resultado está aí. Tive êxito em toda essa trajetória, e continuo sendo a mesma pessoa. Mas, querendo ou não, a gente sabe que tem muito eleitor que acha que o bom deputado é esse que corre atrás das obras, né? O famoso corre atrás das obras, né? Isso, querendo ou não, existe, né? Mas, Modesto, a democracia, existe espaço para todo tipo de representação. Eu compreendo determinados representantes do parlamento terem um link maior com essa exigência do morador, né, que é discutir benfeitorias para o seu bairro. Não é que o parlamentar não possa ter essa representação distrital, mas ele não pode também se ausentar do debate dos grandes temas da sua cidade. Não adianta ele só ser um despachante de obras, né? Isso diminui o parlamento, isso apequena o parlamento, né? E a gente tem aí o equilíbrio da República, né, na harmonia dos poderes constituídos, né? O que se espera de um parlamento, né? Qual é o papel do parlamento? Não é substituir o papel do executivo, é complementá-lo, né? É fiscalizá-lo, é formular políticas, é debater ideias,
é acompanhar a execução daquelas políticas formuladas e decididas no parlamento, né? Mas a respeito, eu não vou aqui fazer crítica a nenhum perfil de mandato, né? Mas tenho a convicção do meu, né? E o que eu venho buscando fazer nesses anos todos é seguir essa trajetória que eu entendo ser a maneira que eu leve a minha contribuição. Agora, aqui em Friburgo, você já se empenhou em embates em favor da nossa região, que eu sei, né? Ô, Modesto, eu seguramente, nos últimos 20 anos dessa cidade, sem falsa modéstia, eu sou o deputado que esteve presente nos 2 grandes movimentos que gerou emprego e desenvolvimento para a cidade, né? O primeiro, o metal mecânico, que passava por uma crise tremenda no início do ano 2000, que não conseguia vender os seus produtos, né, para a indústria da construção civil, porque o Estado cobrava 19% de ICMS na produção aqui de fechaduras, maçanetas, dobradiças, aqui na cidade de Friburgo. E Paraná, São Paulo, Minas Gerais colocavam sua produção aqui a 12%. Isso foi iniciativa minha, junto, quando fui procurado pelo saudoso Francisco da Stan. Grande Chico Faria. Chico Faria, pelo Abicalil e Larga. pelo Tangari, pelo Cláudio Tangari. Tangari. Bateram no meu gabinete, né, levando esse tema, né, debati muito esse tema na Assembleia, conseguimos, não foi incentivo fiscal, foi redução de base tributária, né, não foi incentivo. Porque incentivo você dá e tira, né? Não, eu consegui reduzir a base tributária, né, ficou uma base tributária igual a dos outros estados, caiu de 19 para 12, e está aí. A Stan hoje é a maior indústria da América Latina de fechaduras e dobradiças. A AGA constitui o 4º turno. Estou falando antes da crise econômica e do Covid, né? Mas a Stan, a AGA, a Mundial, Friburgo hoje tem a maior concentração de indústria metalmecânica de dobradiças e fechaduras do país. Tem a minha marca nisso aí. É só conversar com o Rogério da Stan, com o Eduardo da Mundial, com o Abicalil na AGA, que tem a marca do Conte Bittencourt como grande defensor disso aí. E o segundo grande movimento, aí já com a contribuição até do deputado Anderson, que eu quero fazer aqui o justo registro, né, a nossa defesa, aí sim, do incentivo tributário à moda íntima, que é a grande empregadora de Friburgo, né? Os 2 grandes setores, né, na indústria de transformação de Friburgo, que é uma cidade industrial, talvez Friburgo seja no interior do Rio de Janeiro, Modesto, a cidade mais industrializada, é Friburgo. Está no sangue do friburguense, está no sangue dos seus colonizadores. Mais de né? 100 anos. A história de Friburgo está ligada à história da indústria brasileira e da indústria fluminense. Então, são 2 grandes movimentos que eu estive presente. Né? Isso gerou emprego, gerou riqueza na cidade, gerou contribuição tributária, né? Isso aí fez bem ao município de Friburgo. Então... Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque você sabe que eu estou conversando com o que eu chamo de candidatos da terra, né? E quando alguém me perguntou, os convidados, mas o Conte não tem um título de eleitor aqui. Eu falei assim, mas você já conhece a história dele em relação a Friburgo, da família dele, do passado dele e da contribuição? Que eu sei que você fez isso, que você já inclusive falou aqui no programa. Tanto a questão da metal mecânica quanto a da moda íntima, que são, em termos de indústria de transformação, os grandes contribuintes da cidade. Eu mesmo, durante muitos anos, eu gerenciei uma empresa metalúrgica que era da família Melo, a Frimeta, tá? Então, eu sei da força da... E foi lá que eu conheci o Chico Faria, né? O grande Chico. Pessoa que realmente, hoje, onde ele está, ele deve ter orgulho da marca que ele começou. Não há dúvida. Praticamente na casa dele, como ele mesmo disse, guardava Zamac debaixo da cama. Eu não sei se você sabe o que é essa liga de Zamac, né? Não sei. É uma liga que é usada, né? Eles começaram, né? Fazendo uns cadeados, basicamente, com essa liga. Eu já há muito tempo que eu não lido com ela, me parece que é uma liga de zinco
CCzinho com alumínio, tem alguma coisa assim. Mas eu sou engenheiro, mas como há muito tempo que eu não sou, eu deixei a engenharia mecânica, e hoje eu faço outras coisas, né? Mas é por isso que eu estou falando, porque você não tem o seu direito, até porque não quer, né? Porque eu cansei de falar que se você transferir seu título para Friburgo, você fala que Niterói bate em você, mas Friburgo ia agradecer. Mas, enfim, é opinião minha. Modesto, claro que você tem o carinho especial, a gente tem um relacionamento de muitos anos, você sabe o respeito que eu tenho por você e a admiração pela forma como você, né, toca o teu programa, os debates enriquecedores que aqui traz, mas também do cidadão modesto, né, do homem de bem, o homem simples, que a cidade aprendeu a admirar. Mas eu sou um friburguense. Você não é friburguense? Eu tenho um título de cidadão aqui, mas eu sou sócio do Country Club. Mas você tem um título de cidadão friburguense? Tenho, sou cidadão friburguense já há muitos anos. É que eu também não sou friburguense. Eu não nasci em Friburgo, mas a Câmara Municipal achou por bem me tornar friburguense, como você também é, né? Mas eu diria que nós dois somos friburguenses de coração. Ah, não, isso pode estar certo. Essa é a mais importante. A gente fala, né? Ter o compromisso, com esse território, com as pessoas que aqui moram. Acho que isso é que tem que pesar na hora das escolhas, né? Deixa eu ver se está na hora. Não, ainda posso ir para uma outra questão. Você agora vai experimentar uma novidade que você não experimentou nesses outros mandatos, que é concorrer a uma eleição que não tem coligação. Tá. Essa experiência foi nova em 2020 e, como resultado de cara, nós tivemos, não só no nosso município, mas no Brasil todo, um aumento muito grande do número de candidatos à Câmara dos Vereadores, né? Esse formato vai se repetir agora, né? E se imagina, ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que é ligado a um dos pré-candidatos, ele estava falando que dentro do partido deles, eles imaginam que nós teremos mais do que o dobro de candidatos a deputado, tanto federal quanto estadual, né? Porque se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado, pelo que eu sei, cada partido pode lançar uma vez e meia o número de vagas a ser concorrida, né? Por exemplo, a Assembleia Legislativa são 70 deputados. Olha, a legislação mudou, Modesto. Mudou. Para essa eleição agora mudou. Mudou? Esse quadro é o quadro da eleição de 20 para vereador. Isso mudou. O que mudou? Vereador, agora a quantidade é o número de cadeiras mais 1. Ah, me diminuiu. Então, isso aí eu desconhecia. Então, aquilo que aconteceu em 20... Não vai acontecer agora. Não vai acontecer em 22. Ou seja, então cada partido poderá lançar 71 em tese, 71 candidatos a estadual e 46 candidatos a federal. Ah, então... Lembrando que 1/3... tem que ser da cota do gênero feminino. Isso aí, das mulheres. Então, a gente vai, mas de qualquer forma, você imagina, nós teremos bastante candidatos, né? Sendo que seu partido está federado, né? Sim, nós federamos com o PSDB. Temos uma larga tradição, por sermos sociais-democratas, né? A gente tem uma larga tradição de termos entendimentos com o PSDB. Aqui no Rio mesmo, as nossas bancadas sempre atuaram juntas aqui no Parlamento Estadual. Então, a federação é uma forma de se coligar, mas com uma questão programática mais efetiva. Até porque não pode fazer igual na coligação, acabou a coligação, você vai para lá, eu vou para cá, não. É um casamento, né? A coligação acabava sendo um arranjo só eleitoral. Eleitoral, a coligação acabou a eleição, acabou. A federação não. A federação ela tem um prazo de duração obrigatória de 4 anos. Isso. Se você findar, se um dos partidos federados sair da federação, ele perde alguns direitos da vida partidária. A federação vai impactar essa eleição e a eleição de 24 de prefeitos. Nos parlamentos passa a ser uma bancada só, com uma liderança só. Os partidos continuam com a sua vida orgânica própria. Mas tem que se casar. Estão casados, na verdade é um casamento com uma data mínima de validade. Isso. Data mínima. Pode até continuar, não há problema algum. Ou seja, em 2024, aqui em Friburgo, Cidadania e PSDB vão ter que caminhar juntos. Seguramente. Ou seja, mas aí o que você considera? Tem gente que acredita que o maior número de candidatos, a concorrência é maior, mas ao mesmo tempo você conseguirá ser eleito com um número menor de votos. Então, tem gente que acha que é bom para uns, dos que eu já conversei,
Uns acham que vai ser um bom negócio, outros acham que não. O que você acha, afinal de contas, sobre isso? O Modesto é relativo, essa questão é relativa. Eu acho que não faz diferença. Para você não acha que vai mudar nada? Nenhum problema, nenhuma diferença com mais ou com menos candidatos. Eu acho que o que vale é o teu trabalho, é a forma como você se apresenta ao eleitor, as suas bandeiras, o debate que você busca ao longo do processo pré-eleitoral e eleitoral, contribuir com os temas que digam respeito à vida das pessoas, com temas contemporâneos, com temas que possam apontar aí a perspectiva de futuro na melhoria, como eu disse, da qualidade de vida e das relações humanas. Tá? Eu não tenho essa preocupação. Não é uma ciência exata, né, Modesto? Não, então, é mesmo. Tem mais candidato, eu tenho menos chance. Tem menos candidato, eu tenho mais chance. Eu não sei quem inventou essa relação. Aqui, essa conversa aconteceu em Friburgo é porque nós tivemos, na última eleição para vereador, vereadores entrando, que eu sempre falo, depois que você entrar lá na cadeira, não importa o número de votos, né? Eu não sei que posição você foi eleito em todas elas, mas na hora que você sentou lá na cadeira da Alerj, o seu voto tinha o mesmo valor do que o mais votado ou menos votado. E aqui também na Câmara Municipal sempre foi assim. E nós tivemos esse caso, vereadores que entraram com 400 e poucos votos e algumas pessoas, muito pouco votado. Não, eu falei, ele jogou dentro do jogo. É tão vereador quanto aquele que teve mais votos. Isso não muda nada, né? Mas o seu partido fez algum estudo, assim, porque todo mundo faz, né? De previsão, você tem que ter pelo menos tantos mil votos. Vocês chegaram a fazer esse estudo? Modesto, isso é uma coisa normal na constituição das nominatas, na composição dos partidos. Né? O que é importante, primeiro, pelo modelo de eleição que temos, a chamada eleição proporcional, que gera o quociente mínimo obrigatório, que é um resultado da soma dos votos válidos, dividido pelo número de cadeiras. Né? Então, você vai pegar para a Assembleia Legislativa, você vai pegar a quantidade de votos válidos, vai dividir por 70. Ali você cria o quociente eleitoral. Vamos falar que o quociente seja 100 mil votos. Tradicionalmente é isso no Rio de Janeiro, 100 mil votos. A cada 100 mil votos, você elege um deputado. A cada 100 mil votos, um daquela lista é escolhido. Né? É o chamado quociente eleitoral. Depois você tem as sobras eleitorais, né? As sobras. Então, isso tudo é relativo. Os partidos, claro, eles tentam se organizar para que possam ser competitivos. É porque tem a tal cláusula de barreira também esse ano, né? Cláusula de barreira já teve nas duas últimas eleições. Isso, já teve, né? Eu não sei se foi efetivamente cumprida, né? Porque foi o Brasil cumprido, foi cumprido. Quem não atingiu, não conseguiu. E essa se tentou agora substituir e o Congresso não topou, manteve. Né? Saiu em 2018, a cláusula de barreira foi 1,5% dos votos nacionais para federal, a referência é deputado federal, cláusula de barreira. Tá? Ou 9 deputados em no mínimo 7 estados, me lembro, no mínimo 7 estados. Agora são 2% ou 11 deputados. Então você agora já foi para um degrau maior. Ou seja, vários partidos deixaram de existir com a cláusula de desempenho de 2018. E agora tende a mais uma reforma partidária. Tá porque não é saudável, quando nós tivemos um número, quase 40 partidos concorrendo e mais de 70 na fila, né? Eu não considero isso uma coisa saudável, tantos partidos. O pessoal acha que é democrático, mas eu acho que atrapalha muito o mandato. Não há dúvida que é o que a gente falou um pouco no início, né, o Modesto. Há hoje uma crise na representatividade partidária no mundo e no Brasil mais acentuado. Então, o problema é a origem que se constitui o partido, né, e qual é o foco que se dá a ele. Então, você acaba tendo a legislação brasileira acaba permitindo, né, você criar, né, partidos que não trazem nenhuma contribuição ao debate político. Na verdade, são partidos que, no fundo, são de aluguel. A verdade é isso. É o que se diz aí, né? Mas acho que a democracia garante esse pleno e pluripartidarismo. Né? Agora, claro, o cidadão tem que ser o freio disso aí. Né? Eu acho que o melhor freio é o cidadão. O melhor freio sempre foi o cidadão. Sempre foi o cidadão. A gente vai para um rápido intervalo, né, Marconinho? Voltamos daqui a 2 minutos.
Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Bem, estamos retornando já para os últimos 15 minutos do programa. Quando vamos falar de algo que tem gente defendendo, tem gente criticando, que é o famoso financiamento de campanha através do fundo eleitoral. Tem muita gente que acha que é um absurdo, são quase 6 bilhões de reais, né, pelo que eu sei, que serão disponibilizados aos partidos. Outros acham que é o custo da democracia. Alguns candidatos falam que não vão usar, outros dizem que vão usar, enfim. Como é que o que você avalia? Como é que você pretende lidar com o fundo eleitoral? Olha, Modesto, essa questão surge no bojo da Lava Jato, né? Como se deram aí os chamados financiamentos privados de campanha, que eu não sou contra, desde que se tenha regras claras, se tenha um acompanhamento rigoroso dos órgãos de controle. Eu acho um absurdo 6 bilhões de reais do orçamento fiscal do Estado brasileiro ser colocado num processo eleitoral. Eu, pessoalmente, acho um absurdo, mas é a regra. É a regra que foi constituída, mas eu acho um absurdo. Nós somos um Estado pobre frente aos desafios ainda existentes, né, para se garantir um mínimo para a vida das pessoas. Nós temos aí 30 milhões de brasileiros passando fome, na linha aí abaixo da linha da pobreza. Nós temos problemas estruturantes sérios ainda no Estado brasileiro. Então, eu pessoalmente sou a favor de, com regras rigorosas. O problema desse Brasil, né, é a questão dos controles públicos, os órgãos de controle exercerem efetivamente o controle, tá? Mas eu sou a favor que se volte, né, a questão da doação de campanha, com responsabilidade, com punição, com regra, tá entendendo? Porque não é possível que se faça um financiamento misto, uma parte do recurso público e uma parte da doação espontânea. Dou o recurso quem puder, quem quiser, seja do setor da pessoa jurídica, seja da pessoa física. Hoje só pode doar a pessoa física. Eu, particularmente, também sou favorável, sim, à doação privada. E penso que eles jogaram mais para a plateia, né? Que a Lava Jato, isso é importante falar, muita gente está falando aí, a Lava Jato não existe mais, todo mundo foi inocentado. Não, e não é bem assim, não. Vamos ver o nosso Sérgio Cabral, onde é que ele está até hoje. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele não foi também inocentado, não. Como disse o Fux essa semana, o processo dele foi, digamos, anulado por questões jurídicas, né? Mas a Lava Jato, para mim, ela fez esse pessoal criar esse fundão eleitoral, que eu considero um absurdo também. E eu não vejo nada porque uma empresa que entende, por exemplo, que você é um candidato que sério, porque se criou a ideia que todo empresário que doa porque está interessado para jogar por debaixo dos panos. Não, muitas vezes não. Eu lidei, você sabe que eu tive ligação forte com um dos nomes principais da política friburguense dos anos 60 para cá,
E as pessoas, eu conheci empresas que doavam porque achavam que ele podia fazer um bom trabalho e se ele fizesse um bom trabalho, ganharíamos todos. Então, eu sou favorável, sim, à doação privada, inclusive na pessoa, no CNPJ, sim. Acredito que o fundão foi mais para, digamos assim, uma tentativa de calar a boca de quem fazia crítica a questões envolvendo a Lava Jato. Vamos combinar que as grandes empresas que estavam envolvidas na Lava Jato não tinha nada com doação eleitoral, não. Tinha interesse era ir nas obras, nas benesses, nas facilidades do poder, né? Não teve nada com a eleição assim, não. Ou seja, a doação eleitoral dessas grandes corporações é o sobrepreço, né? Da coisa pública, claro. Né? Da coisa pública. Agora, o Modesto, como é que não teve Lava Jato, né? Como é que devolveram mais de 1 bilhão aos cofres públicos? Essa foi doação, então? Mais de 1 bilhão. Né? E devolveram um pouco, tinha que devolver muito mais. Né? Quem devolveu então, porque deixou lá fora muito mais. E as delações premiadas, né? Ou seja, e as declarações. Então, falar também que não teve Lava Jato é um exagero, né? É querer vestir o seu candidato de santinho quando ele não tem nada de santo, né? Tem uns pés de barro, como a gente fala, né? Agora, Conte, tem uma questão que você já falou um pouco aí, né? Nós estamos vendo, pelo menos nos últimos 15 anos para cá, a cada eleição que passa, nós estamos tendo o maior número de abstenção. Se você analisar votos brancos e nulos, o aumento não é tão assim pronunciado. Mas a abstenção por exemplo, nós tivemos na eleição aqui recente de prefeito de Friburgo, né? Há quem acha que isso é uma forma de... Eu mesmo estava conversando com a vizinha, eu falei, olha, mas se você quer protestar, eu acredito que e não votar, eu não vejo isso como protesto, não. Alguém vai ver se é seu protesto? Não vai. Para mim, a melhor forma de protestar é você tentar arranjar um bom candidato. Mas tem uma turma que acha que a abstenção está aumentando porque a classe política está desacreditada. Eu penso que isso é um pouco de verdade, sim. Mas eu também vejo uma sociedade um pouco egoísta, tipo o seguinte, eu estou olhando as minhas coisas, os outros não me interessam, a eleição não me interessa. Eu não sei como é que você imagina que vocês, caso o seu nome passe pela convenção, como fazer para que as pessoas... essa tendência muda, se é possível mudar, porque esse fenômeno eu sei que não está acontecendo só no Brasil, mas como fazer para as pessoas entenderem que você precisa de político e não é deixando de votar? Que eu canso de falar, se ninguém for votar e você votar em votar, você já está eleito. Pela regra do jogo, tudo bem ter esse quociente todo aí, mas na eleição, pelo menos majoritária, é assim, né? Como é que você imagina que você vai ter que vocês políticos terão que fazer, caso candidatos, para que diminua esse crescente número de abstenção? Modesto, eu defendo o voto não obrigatório, eu pessoalmente, né? Estamos falando de democracia, em garantia de direitos individuais em liberdade, o voto não tem que ser obrigatório. Por que o voto obrigatório? Quantos países no mundo democráticos têm voto obrigatório? Nós somos um dos poucos. A abstenção, né, ela é uma demonstração você pegar as grandes democracias do mundo, quando não tem dependente da crise que passa a representação partidária, né, mas se você pegar a história das grandes democracias do mundo, né, vamos pegar aí a americana e a francesa, né, dois modelos de democracia, né, com estruturas diferentes, mas são duas grandes democracias, você tem um grau de abstenção muito grande. Você só tem uma participação mais efetiva quando você tem um tema central, uma crise na economia, um deputado que empolgue muito, né, as bandeiras que traz o eleitor, mas as abstenções, né, elas sempre existiram. Você, tradicionalmente, na eleição americana, votam 50% dos eleitores. Na França, um pouco mais. Essa última eleição foi uma das eleições de maior abstenção na França. Então, é um pouco o estado de espírito do cidadão naquele momento. Agora, é claro que você traz um outro tema, né, o nível e o grau da qualidade da representação. Da qualidade da representação. É um outro debate, mas que a gente volta ao que
o que dissemos aqui há pouco, né? A responsabilidade é do voto, de quem vota. O voto é uma via de mão dupla. Aqui no Brasil há uma baixa cultura de acompanhamento daqueles que nós escolhemos. O cidadão acompanha pouco os seus eleitos, especialmente os do parlamento. Então acabam só debatendo isso a cada 4 anos. Mas eu acho que você pegar aí, tradicionalmente, a abstenção na última eleição foi na faixa de 30%, 32%, 28%. Ela tem se repetido um pouco isso aí. Uma mistura de sentimentos. Volto a falar, tem esse de revolta com a política, que não resolve não votar. Se eu estou revoltado, eu tenho que botar a lupa e buscar escolher os melhores. Foi isso que eu falei para o vizinho. Acho que se você está revoltado, então escolha melhor. Se está revoltado, vota. Agora não, estou satisfeito com tudo, tá bom, é um direito. Isso é igual no condomínio, né? Nessa eleição eu não vou me manifestar porque eu estou contente. Não vou. Agora está tendo um risco do candidato, que é o meu governante, que eu estou contente, sair. Eu vou lá votar para mantê-lo. Ou não, a eleição dele está mais ou menos bem encaminhada. É assim das democracias amadurecidas do mundo. Tá? Eu costumo usar o exemplo do síndico, né? Quando você tem um síndico bom, você às vezes nem vai na Assembleia. Ele quer se candidatar à reeleição, deixa ele. Quando está tendo problema lá nas contas do síndico, não, vão lá que tem que tirar o cara. É um pouco isso, né? É um pouco isso. Em outra proporção, em outra dimensão, mas é um pouco isso. Pelo menos no caso do prefeito, eu considero o prefeito o grande síndico da cidade. Não há dúvida. Para mim, ele é o grande síndico. É o grande zelador da cidade. É o grande zelador da cidade, né? Então, para mim, eu vejo um pouco isso, né? Mas eu, pelo menos, enquanto Deus me permitir, eu voto desde 1970. Eu nunca perdi uma eleição, eu nunca anulei meu voto, eu nunca votei em branco. Porque eu fico me perguntando, você vê agora, nós teremos provavelmente mais de 1.000 candidatos a deputado. Não é possível que a pessoa não tenha um nome. Por exemplo, aqui no interior, você conhece, tem muitos candidatos, você é uma pessoa super conhecida, os outros que já sentaram aqui também são. Todo mundo sabe, não é difícil pesquisar a vida de cada um. Eu acho que é um pouquinho de egoísmo das pessoas que acham que não vou lá, não. Eu penso assim, eu sei que tem gente que vai falar, você fala que é obrigatório, entre aspas, né? Porque hoje você paga uma multa de R$3 que... Mas eu acho que nem deveria ter a multa, sabe, não devia ter nada, não. Eu penso que o voto deveria ser livre. É isso aí. Isso aí funciona em países que querem botar cabresto na população. Exatamente. Então, o voto para mim é um direito, não é uma obrigação. Isso é um sintoma equivocado de democracia. Para mim, voto obrigatório. Enquanto o voto for obrigatório, a gente não pode falar que nós vivemos na democracia. Exatamente. Porque você deu 2 exemplos de 2 países onde ele não é. Não é obrigatório. Tanto é dos Estados Unidos, ao contrário. Nos Estados Unidos, toda eleição você alista o cara de novo. Isso. Aí tem aquela famosa banquinha na beira da rua, né? Vem cá, vota. O Trump é candidato, não, o Biden é candidato. Então você, estimulado, você vai lá, né? Se você não está estimulado, não vai. E usam os processos eleitorais, né, Modesto, para outras finalidades também. Isso, para discutirem determinados temas com a sociedade. Os Estados Unidos faz muito isso. E que eu acho muito válido. O que é bom. Ele não vai só votar no candidato. Não, você vota em temas. Plebiscito para determinados temas, entendeu? Isso eu penso que é uma coisa que a gente no Brasil, o Congresso deveria se sentar sobre isso. Você fortalece mais a democracia. A gente tem uma série de questões. Vou te dar um exemplo aqui em Friburgo, por exemplo, o estacionamento rotativo. Tem muitos que querem e outros que não querem. E o governo fica, às vezes, com medo de, se tem uma forma plebiscitária, fica mais fácil. A população decidiu, acabou. Mas conte, como tudo que é bom, chega ao final. Estamos chegando ao final. Agradeço, Laicia Marconi. Agradeço a sua presença e a telinha para os seus 30 segundos aí, regulamentares. Modesto, agradecer mais uma vez o seu convite. Já vim aqui, acho que uma dezena de vezes ou mais, e virei outras com muita satisfação. Faz bem aí essa sua programação, trazendo aqui pré-candidatos do variado espectro ideológico, né, que representa bem a essência dos seus programas, que são programas democráticos. A gente dialogar com a sociedade de Friburgo. Eu estou me colocando aí novamente nesse debate e espero poder voltar aqui
ao seu programa com essa conversa tão boa que o tempo passa e a gente não sente. Muito obrigado a você, Modesto, e ao seu telespectador que nos acompanhou aí nessa noite. Que é a razão maior do programa. Né? Não há dúvida. Eu tenho... E a TV Zoom, né? E a TV Zoom. Quero chegar da TV Zoom. Eu tenho cadastrado todos os convidados, o dia que eles vieram, quantas vezes. Depois eu te mando quantas vezes você já participou. Já passaram de 10, tá? Que bom, fico contente. Passaram de 10, tá? E o mérito não é meu, não, o mérito é seu. Se eu te chamo aqui, é porque você tinha que falar, tá bom? Muito obrigado. Eu te agradeço mais uma vez, porque você estava em Niterói, não estava? Estava em Niterói. Então, você subiu a serra, vai falar com vocês que estão do outro lado da telinha, tá bom? Eu vou deixar uma frase, essa frase eu tenho repetido em todos os programas com esses pré-candidatos. Essa frase é atribuída a Platão, famoso filósofo e matemático grego que viveu cerca de 2.400 anos aí. Ela aparece escrita de várias formas, o sentido é o mesmo. Eu peguei essa frase assim: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. É um direito de cada um. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. E muitas vezes você não gosta e não vai votar, e entra um que gosta e que vai ser um pilantra, né? Então é melhor. Ele não precisa gostar da política, mas exercer o direito do voto, que eu prefiro assim chamá-lo, eu considero fundamental, tá certo? Uma boa noite, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.